Alô, alô, senhoras e senhores, a partir de agora estamos iniciando mais um Aqui Agora Pode. Eu costumo dizer que aqui pode tudo, ou quase tudo. Antes de eu mostrar o meu convidado, eu quero pedir para você se inscrever aí no meu canal. É muito fácil, Herbert de Souza TV. Você vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, dá o teu joinha, o teu like, o like é isso, é o polegar assim, tá bom? E aí você se inscreve no meu canal, espalha para todo mundo que o Herbert de Souza está com o Aqui Agora Pode. Programa bacana hoje, eu estou muito feliz, eu estou radiante porque eu sei que você vai gostar dessa entrevista. Hã? Tem gente que não vai gostar? É possível, né? É possível. Meus amigos, hoje eu vou receber uma pessoa que tem o meu respeito, mas eu vou fazer algumas perguntas para ele. Não existe nenhum roteiro aqui, não foi feita nenhuma combinação de perguntas. Não mostra ele por enquanto o tom, segura um pouco o tom. Não combinamos, não há um roteiro. Porque eu gosto de trabalhar o aqui agora, é assim, a vida como ela é, sem truques e sem maquiagens. Eu já vou direto apresentar o meu convidado. Ele é meu colega, ele é jornalista, ele é publicitário e escritor. Aí tem uma série de adjetivos que eu iria usar aqui para apresentá-lo, mas ia demorar demais. Marqueteiro, e ele lançou ainda no ano de 2022 este livro que por si só ele fala. Uma das coisas que eu achei mais bacana no livro, ele já começa de uma felicidade imensa, que é o título do livro, A Voz do Gesto. Porque eu estou falando agora, olha a mão, estou gesticulando. Então o gesto fala por demais. E aqui está o nome do autor, meu colega jornalista publicitário, Mário Milani. Seja muito bem-vindo, Mário. Opa, obrigado, Herbert. Obrigado pelo convite, né? Eu estou muito feliz por estar aqui ao seu lado, para a gente fazer uma conversa, né, franca, uma conversa sincera e aberta, né? E aberta. Eu vou falar do seu livro. Esse gesto ele se popularizou pelo o que eu já me formei. A gente sabe, desde 1989 foi criado esse gesto do L de liberdade, do L de Lula. Mas o Milani, antes mesmo de eu começar a falar da Voz do Gesto, desse livro que você lançou em 2022, mas que está mais atual do que nunca, e daqui a 10, 20 anos ele vai estar sempre atual. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque de repente muita gente diz, puxa, Herbert, você tem que perguntar. Amiga, eu pergunto aquilo que você gostaria de perguntar. Deixa eu falar logo do vermelho. Nós estávamos aqui afinando as câmeras. Sim. Aí entrou um dos sócios aqui do estúdio, aí falou, o vermelho. Ele falou logo do vermelho. Então, meu irmão, que vermelho é esse? Você como fundador do Partido dos Trabalhadores. A primeira coisa sobre o vermelho, eu fiz um estudo sobre as cores. E para começar, né, o vermelho, as cores não tem dono. Ninguém é dono. Mas o vermelho do PT, muita gente fala, é comunismo, é guerra, PT, é sangue, é o quê? Então, eu queria que você colocaria também... Comecei quente, não foi, Milani? Então você começaria também... Posso perguntar o que eu quiser, Milani? Claro, certamente. Então tá bom. Pode, com certeza. O vermelho, na verdade, é o vermelho... Se fosse o vermelho comunista, o Internacional seria comunista também, não é? Que é vermelho. O América de Natal, que é o meu rival do ABC lá? Também seria. Não, na verdade, o vermelho simboliza uma marca do PT, né? Que a estrela, o branco, e o branco que eu defendo quando na campanha presidencial, eu falei com as figuras do PT para que nós colocássemos o branco, né? E o branco do PT é o branco da paz.
O vermelho, na verdade, é o vermelho de luta, né? Da luta, o vermelho do coração, do sangue. É o vermelho da guerra mesmo, né? Da guerra, não da guerra de armas, né? Da boa guerra, porque a gente guerra. vive uma guerra no dia a dia. Sim, mas é uma guerra da ideologia, das ideias, né? Porque eu sou adepto às ideias, né? Eu sou um pensador, na verdade. Eu sou da academia, porque o PT tem duas vertentes, né? Quando da criação do PT. Tem a academia do PT, que são os jornalistas, os professores, os intelectuais e os operários. Então nós fizemos uma junção perfeita, né? O Lula fez uma junção perfeita. Né? O Lula é sábio, né? Você é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, eu ajudei, da raiz, do início. Eu ajudei a fundar o PT no Paraná e as primeiras ações que nós fizemos, que eu fiz, eu fui em Londrina, na criação do PT de Londrina, que é, na verdade, o PT Paraná. Depois eu fui... Inclusive, você era coordenador de marketing. Eu fui da campanha de 89. Em 1989. Eu coordenei um monte de campanhas, né, do PT, campanhas de governador, de prefeitos. Eu coordenei várias campanhas, elegi vários vereadores, uma centena de vereadores, vários deputados. Fiz estratégias, né, montei estratégias, montei scripts para isso. Em 89 eu era coordenador da campanha do presidente no Paraná e era parte da equipe da Rede Povo, né? Eu fazia parte, porque eu era da coordenação, eu fazia parte da Rede Povo. Então tem algumas que a Rede Povo, que muita gente não sabe, mas era o programa do PT no horário eleitoral. Chamava... Exato. Eu lembro que eu já passei de cinquentinha. Eu quero ir para a Rede Povo, mas eu ainda quero continuar no vermelho. Então esse vermelho que você explicou tem nada a ver com comunismo, sangue, luta. É luta, na verdade é uma marca só, né? O PT não... Se você... Até tem um episódio, né, sobre o vermelho, que uma bolsonarista, uma bolsonarista... num evento que tinha a bandeira do... Veja bem, a bandeira do Japão. Sim. Não sei se você lembra desse episódio. E tem a bola vermelha. Vermelha. Certo? Aí a mulher tá vendo? Até o PT aqui, ó, comunista, né? Mas era a bandeira do Japão, simplesmente. A mulher foi um fiasco, virou um meme, né, nas redes sociais, por causa da falta de informação. E outro detalhe, que as pessoas, quando falam comunista, elas não têm ideia do que é o comunismo, né? Tem mais isso, né? A desinformação é total. Aí você pega um trabalhador miserável, um cara que está na miséria total, sem um tostão no bolso, e está com medo do comunismo. Mas do que medo ele tem? Um segundo. Eu estou entrevistando, e começou muito quente, o publicitário, o jornalista, agora escritor, Mário Milani, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E olha, eu vou fazer perguntas aqui que talvez na televisão brasileira ou até na internet não fizeram ao Mário Milani até hoje. Ele está falando sobre comunismo. Como que você define comunismo? Porque muitos encaram o PT como um partido comunista, é a volta do comunismo. O PT não pode ser comunista, sabe por quê? Por quê, Herbert? Porque o PT não tem nenhuma liderança comunista. Tá voltando o comunismo. O PT não tem... a bandeira vai ser vermelha, bandeira brasileira. O Lula é um social-democrata. O próprio Lula já falou várias vezes de que ele não é um comunista. E ele até falou, não sou socialista, eu sou um social-democrata. Então, é uma versão dos países, né, dos países socialistas, vamos dizer. Se é tão ruim o socialismo, por que a Dinamarca é governo socialista? Por que a Holanda? Por que a Suíça, a Suécia, né, onde o povo tem a qualidade de vida, a melhor qualidade de vida do planeta? Mas né? nos indagam, Milani, já interrompendo o seu raciocínio, fala, mas é amigo do Fidel, foi amigo do Fidel. Mas a relação... Amigo do Hugo Chávez. Mas a relação, você não tem amigos que defendem ideias comunistas? Sim. Você não tem amigos que defendem a ideia bolsonarista? Sim. Então, é isso, é a extrema esquerda e a extrema direita. Eu digo sempre o seguinte, quando você tem um idiota de esquerda discutindo com um idiota de direita, nenhum dos dois tem razão, né? O diálogo não sai, não tem como dialogar com gente
extrema idiota, né? E idiota, eu falo idiota entre aspas, porque eu não gosto dessa expressão de idiota. Eu sei, né? Eu estou entendendo. Mas de pessoas ignorantes, né? Vamos pôr melhor, dois ignorantes, né? Um de esquerda e outro de direita. Já que você entrou nessa questão, Mário Milani. Sobre o comunismo, vou falar uma coisa bem simples, sintetizando. Sobre o comunismo. O comunismo a palavra diz, o ápice da palavra, que é botar em comum. Botar em comum. Por exemplo, eu não sou defensor da ditadura militar, eu não sou defensor da ditadura, nenhuma ditadura. Eu, como jornalista, como homem libertário, eu não admito e não aceito qualquer tipo de ditadura, muito menos a militar. Muito menos a militar. Não é porque eu tenho um boné, eu tenho um chapéu, eu sou mais que alguém, entendeu? Então, quando você fala do comunismo, só uma coisa bem simples, é botar no comum, é dar condições para todos da mesma forma. Isso não quer dizer que ele não é diferente, né? Como um país igual Cuba, que é um país eco, né, vamos dizer, um país eco de uma ilha, como que Cuba produz milhares de médicos e produz milhares de atletas, vão disputar as Olimpíadas e ganham as Olimpíadas, que um Brasil desse tamanho, né, não consegue produzir o tanto que eles produzem. Tanto é que os maiores benfeitores humanitários são os médicos cubanos, que eles andam pelo mundo dando assistência em lugares. Por exemplo, teve um terremoto, eles foram para lá. Teve vários momentos da humanidade que os cubanos, médicos cubanos, como que um país, né, comunista, né, ele forma tanto médico e dá condições para as pessoas, né? Tem as suas deficiências. Inclusive, tivemos um projeto aqui mais médico. Sim, do governo. Do governo federal. Veja bem, como uma ilhazinha manda médico para o Brasil que está precisando de médico. Porque no Brasil se formava médicos só para a elite que formava médico. No governo Lula mudou esse quadro. O povo, qualquer peão, qualquer trabalhador, o filho do operário pode ser médico. Por quê? Porque tem o ProUni, tem a proposta de democratizar o ensino no Brasil. Então, quem que formava antes? Na elite, eram advogados e médicos. E quem que eram os prefeitos, os deputados, os senadores? Eram médicos e prefeitos também, ou grandes empresários, né? Não sobrava nada para o trabalhador. Quando o Lula e o pessoal do ABC começou a idealizar, e nós, né, idealizarmos o Partido dos Trabalhadores, nós só dizemos o seguinte: olha, nós temos um partido. Você pode entrar ou não. É como torcer para um time de futebol. Você escolhe torcer para Natal, para o América, para o ABC, Palmeiras, para o Corinthians, para o Atlético, para o Corinthians, né, ou para o Palmeiras. Eu sou palmeirense, por exemplo. Estou lá no Paraná e sou palmeirense, né? Sou atleticano também no Paraná, mas o meu primeiro time Então nós formamos um time nosso, é nosso time. E eu tenho um exemplo comigo, isso, né? Que quando na minha adolescência, infância, né, eu queria jogar futebol e só tinha um time da elite da cidade e não deixava a gente jogar, né, não tinha espaço para nós. O que nós fizemos? Eu fundei o nosso time, foi uma das primeiras ações. Para você poder jogar. As primeiras ações políticas, eu acho que eu tinha 12 anos, foi essa de olha, já que nós não podemos participar do time de vocês, nós vamos fazer o nosso. E nós fizemos o nosso time como o Partido dos Trabalhadores. O partido juntou os intelectuais, professores, gente pensante e os operários. E os trabalhadores... São dois níveis de segmento. São vamos dizer, dois segmentos que se juntaram para formar um partido que defendesse os nossos ideais e as nossas ideias. Ok, em 1989 foi a primeira campanha presidente, né, a presidência da República, onde o PT lançava o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A minha pergunta, PT era um partido em formação naquele momento, então tudo era muito escasso. Sim, não tinha dinheiro, sim. O apoio era
realmente restrito aos trabalhadores ali, aos filiados da agremiação, do Partido dos Trabalhadores. Como que você enxerga de 1989 até hoje? E eu sei que Lula concorreu 5 vezes, perfeito, senhor? Isso? Isso aí. 5. Foi 89, foi todas as eleições, né? Não falhamos em nenhuma para presidente. 3 ele perdeu, na 4ª ele ganhou e voltou agora, que foi a 5ª. E essa eleição ela foi diferente de tudo que a gente já, pelo menos do que eu já vi, né? Assim, no auge dos meus mais de 50 anos. Ela foi muito dramática, essa eleição foi dramática, assim, para mim, foi a eleição que eu mais sofri. Foi a mais difícil? Foi a mais difícil, foi agora, a que eu mais sofri. Voltando a 1989, conta um pouco de como foi, que aí sim eu estou conversando com o publicitário, com o jornalista e escritor Mário Milani, que vai contar agora como nasceu esse gesto, o gesto do L. Campanha muito difícil em 1989, vários candidatos, Mário Covas, Ulisses Guimarães. Nós não tínhamos dinheiro para quase nada, né? Na verdade, quando eu idealizei, porque foi um ato de inspiração, mas foi um ato também de pensamento, né? Porque eu falo sempre que eu sempre dou um exemplo do snooker, né? Que o snooker você não pode dar palpite. Por quê? Porque o snooker é pensamento, né? De jogar ali, estratégia ou não, né? Então você age pelo pensamento. Quando você pensa, eu né, sou um pensador, né? Desde moleque sou um pensador. Eu, inclusive, tive um exemplo de um guru da meditação, me ensinou algumas coisas para meditar antes de dormir, né? Eu falei, não, mas eu medito o dia inteiro. Na hora de dormir, eu tenho que dormir. Aí, voltando ao que você perguntou, o partido não tinha, o PT não tinha recursos. Tanto é que o primeiro deputado que nós elegemos no Paraná, Pedro Tonelli, nós arrecadamos dinheiro vendendo mel. Na fundação do PT de Londrina, nós fazíamos rifas para a fundação do PT de Londrina, né, que eu participei mais ativamente. E durante a eleição, o grande drama era a falta de dinheiro não tinha patrocinadores, ninguém investia, né? Porque a maioria absoluta do PT não tinha relação nenhuma com o empresariado, nem alguns empresários, mas também não locava muito dinheiro. Era pouco dinheiro para uma campanha nacional. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Como que você vai driblar essa difícil situação? E fui pensando, aí um dia eu estava numa mesa de bar, né? Sempre numa mesa de bar, conversando com os amigos do PT, que era, na verdade, eu até falo no livro, era o Jorge Sonda, o Alfredo Carvalho, isso em Cascavel. O Alfredo Carvalho, o Alfredo Carvalho, o Ocimar Bim, o Hernani Pudel e mais uns 3. Foi nessa mesa que nasceu a ideia. Aí eu estava com a mão assim, eu olhei e vi o L. Aí falei, pô, eu tive uma ideia aqui. Falei, tive uma ideia. Aí eu falei para a mesa, né? Aí ninguém deu atenção para mim, muita atenção. Milena, teve uma ideia aqui, olha aqui o L do Lula. Aí os caras, larga a mão, né? E eu fui com aquilo, eu sou um cara muito centrado, né? Quando eu tenho um contrato para assinar, eu fico em cima disso. Né? Então, eu não sei o que, não, eu quero assinar o contrato primeiro, né? Então, sempre eu sou nesse modelo da prática, né? Então, eu falei, puta, eu vou estudar sobre isso. Comecei a estudar, porque eu já tinha estudado semiótica, neurolinguagem, o não verbal, e estudei, fiz uma tese. Naquela época você já estava estudando o gesto. Eu já estudei o gesto, eu já era formado em jornalismo pela Universidade de Londrina, né? E eu já tinha noção das referências, né, sobre a comunicação. E eu vi o L ali, e eu comecei a formatar a ideia, estudei, fiz a tese, e daí eu fiz os primeiros materiais. Um amigo meu fez o designer, né, fez o desenho, que é o Jubal Domes, ele é de Curitiba. Ele fez o desenho e
nesse primeiro momento foi um outro desenho, no primeiro momento foi de outro cara. E aí começamos aí eu fiz um manual de pichação, para encurtar, porque é longa a história. Isso. Eu fiz um manual de pichação, que ele está no livro. Né? Está aqui no livro. Está no livro. E eu levei para um encontro nacional do PT, onde tinha todos os marqueteiros da aldeia, né? Que na época eu me considero, até hoje, eu sou um marqueteiro da aldeia, né? Eu sou o cara da base. Eu não vendo sabonete, eu vendo ideias, eu vendo conceito, eu vendo imagem. Eu não vendo sabonete. O sabonete você esfrega, acaba, né? É o exemplo dos marqueteiros. A ideia não. A ideia não. O exemplo de marqueteiros que fazia aquela expressão, né? Do Paulo Maluf, o Paulo Maluf rouba, mas faz, né? Isso daí é o sabonete, né? É o marqueteiro do sabonete, né? Quando você coloca uma frase dessa, né, para um candidato, é o fim da picada, né? E aí o marqueteiro se diz que é o gênio, não sei o quê. Na verdade, na minha opinião, não. Nós defendemos ideias, imagem, né? A gente cuidava da imagem do cara, arrumar ele e tal. Eu sou um dos caras que posso ter absoluta convicção, eu sou dos caras que ajudou a melhorar a imagem do PT. Porque o PT tinha uns candidatos que pareciam que eram presidiários, né? Nas primeiras, era uma foto horrível e botava na campanha, né? Camisa com um botão aqui, outro ali, totalmente. O próprio Lula no início, a barba também. Era cerrada. Aí nós fomos melhorando isso tudo, né? Vai aprendendo, né? Vai aprendendo, mas eu tinha noção disso desde o início, né? De que eu apesar que eu andava meio também daquele jeito, mas eu tinha noção sobre a qualidade de materiais. Quem aprende com quem? Luiz Inácio aprende com Mário Milani ou Mário Milani aprende com Luiz Inácio? Eu acho o seguinte, né? O Lula é uma pessoa especial, sensacional, né? É um sábio. Então, ele aprende com todos nós, né? Eu posso falar o seguinte, que eu aprendi muito com ele, e aí tinha que perguntar para ele se ele quanto que ele aprendeu comigo, né? Mas eu acho que o melhor aprendizado, né, dessa coisa é essa história do L. Quando eu levei para A Voz do Gesto .com.br, também pode achar. Autor Mário Milani. avozdogesto.com.br. Tá aparecendo aí. É que você aí deixa agora, já que estamos falando de gesto... Desculpa, só terminar. Para você concluir o seu raciocínio. Então, quando eu levei para o diretor... Nós tivemos um encontro nacional dos marqueteiros da aldeia, um encontro nacional. E eu fiz um teste, porque o PT, quando fazia as plenárias no auditório, as mulheres, os petistas levavam seus filhos, porque não tinha creche para deixar, e deixava entre meio a plenária... Deixava por lá, deitado lá nos cantos. Entendi, atrás, nos cantos. Não nos cantos, mas atrás ou no meio entre a mesa e a plenária, certo? E aí o que acontecia? E eu falei com o Jorge Sonda, que era o tesoureiro do PT na época. Falei, Jorge, eu vou fazer um teste. Eu levei uns banners do L e tudo, e distribuí, ninguém sabia direito o que era aquilo. E levei, e falei, olha, e levei umas cópias do Lzinho, desenho, e falei, vou fazer um teste. Se der desenho. Falei, se der certo esse teste, não vai ter erro. Eu levei e dei para as crianças, que estavam sentadinhas lá, que tinha uma cuidadora que era petista também. E as crianças começaram a olhar para os banners e olhar para o panfleto e começaram a querer fazer o L. O gesto. E começaram a fazer o gesto. Aí eu voltei para o Jorge e falei, Jorge, olha lá. As crianças, isso aí não tem erro, vamos meter bala nesse negócio. E depois, num outro encontro, eu levei o manual de pichação, que tudo começou praticamente com... Esse manual de pichação que você fala é o quê? É uma folha? Uma folha, era um caderninho, um panfleto. Sim. Que está aí dentro, né? Eu já li aqui um pouco, mas eu estou perguntando exatamente para você entender. A gente fez um teaser. O que é um teaser na propaganda? Você fala, vem aí. Uma manchete. Você dá, vem aí, e depois de um período de geralmente 30 dias, 20, 30 dias, você vem aí, Lula, certo? Mas o que eu fiz? Eu fiz o L, pichamos
levei para uma coordenação dos marqueteiros, né? Tinha 24 estados, acho que representados naquele dia, e eu levei a tese do L, de como fazer o L, e levei o manual de pichação. E eu sempre fui um cara muito estratégico, né? De montar estratégia para o partido, para os candidatos. E eu montei uma estratégia para aqueles 2 dias de conversa sobre comunicação política para o PT, para a campanha. No primeiro dia eu distribuí a tese. Aí já defendi a ideia do gesto. Aí o pessoal ficou meio assim e tal. No segundo dia eu levei o manual de pichação. Distribuí o manual de pichação, como fazer a propaganda. Você foi insistente, né? Quando você faz primeiro a mãozinha, depois de uns 30 dias, você picha Lula. Isso, começou só com a mão, só com o L. Isso gerou... Só com a mãozinha do L. Aí os caras foram fazendo nas cidades, né? E isto aí deu um exemplo, só para terminar a história do dia, eu distribuí o manual. Aí o pessoal, eu sabia que não tinha material nenhum do Lula, não tinha cartaz, não tinha nada. E o pessoal gritando, chorando que queria material, cartaz para levar, panfleto, santinho para levar para os seus estados. E não tinha. E não tinha. E eu sabia que não ia ter. Aí distribuí o manual, falou, pessoal, não tem material, mas tem esse aqui que já é o primeiro. Não sei o quê, o pessoal dava uma olhada, lia, não entendia muito bem. Aí quando chegou no final, eu falei, olha, eu tenho agora aqui o material para fazer a pichação. Eu tinha as matrizes, entendeu? Eu levei rolada a matriz que era feito num carpê, naquela passadeira de plástico. Isso em 1989, na primeira campanha do Lula à presidência da República. A primeira campanha pós-ditadura militar, né? Exatamente, a primeira pós-ditadura militar. E aí o pessoal, aquele calhamaço, tinha um pequeno e um grande. Então eu dei todas as ferramentas para o pescador ir pescar, entendeu? Olha, tem as ferramentas e pesque. E eles foram para os seus estados e o material não chegava. Aí o Nordeste, principalmente, que o povo nordestino é sensacional, né? Opa, eu tô nessa parte. O povo nordestino é demais. Essa parte aí me pertence. É demais. O povo nordestino é perseverante, guerreiro. Eu até me emociono disso. Bacana aqui o Mário Milani, hoje escritor, o homem das raízes do Partido dos Trabalhadores, se emociona em falar da luta, da perseverança, da persistência dos nordestinos e nordestinas. Aí o que aconteceu? O Lula começou a fazer a caravana, né, da cidadania naquele período. E quando ele entrou, isso tem uma nota na Folha de São Paulo. Isso não é a história que eu estou contando, a história é contada pela Folha. Pela Folha. Que a Folha achou meio estranho, que o Lula, quando fez uma caravana no centro de Recife, o povo saía com a bandeira vermelha e fazendo um gesto, fazendo L. Então, eu falei assim, como que... Então foi fruto daquele manual de pichação que as pessoas começaram a fazer o gesto. O gesto. Aí o pessoal, os partidários. Nisso, o Lula já sabia, né? Porque eu fiz o lançamento no início da campanha em Curitiba. O lançamento tinha material, tinha... Até porque nasceu lá, você. Nasceu lá. Paranaense. Nasceu em Cascavel, mas eu fiz todo o material. Mas do Paraná, do estado do Paraná. Do Paraná. E o Lula foi num jantar lá, até tem uma imagem comigo, e foi numa plenária de campanha. Foi a primeira vez que você encontrou? Não. Eu já tinha encontrado o Lula várias vezes. Tá. Né? E uma das vezes, uma primeira vez mesmo foi em Londrina, na fundação do partido. Eu estou dizendo depois da criação do L, é só isso porque... Não, foi antes também, né? Eu tinha... Não, antes você já tinha fundado o partido junto. Eu ajudei a fundar o partido e tal, né? E eu encontrei com ele... Mas você se recorda do encontro com ele depois da criação da marca? Você tem essa lembrança? Sim.
Não, depois da criação da marca... É isso que eu estou falando. Na criação da marca, talvez foi em São João do Triunfo, lá no Paraná, que toda a população estava fazendo. Quando eu criei aí o pessoal fez o teaser, que era primeiro o L, a primeira mãozinha, depois na mão Lula, né? Aí eu escrevia Lula. E aí tinha uma estratégia para pichação, você não ia pichar igual um doido. Então, inclusive no manual está, a pichação deve ser feita ecologicamente correta com um pincel, com a tinta tá ali, tinta não látex, era uma tinta... Para não sujar, para não poluir. Para não poluir, e também não podia ser borrada, se ser bem feita em lugares que não ia trazer inimigos para nós. Porque então fazendo no cantinho do muro, fazendo poste. Então aquilo passou quando nós fizemos o L, né? Então foi feito, tinha uma matriz que era um carpê, para você ter uma ideia, que a gente ia com a Kombi, soltava o carpê no chão, no asfalto, e fazia o L. Fazia a mãozinha e ficava a marca como se fosse a marca da rua mesmo, o branco da rua, né? Entendi. Então a gente... Aproveitando ali do carpê. É o carpezão, assim, desse tamanho dessa sala aqui. E aí ela... Ficava o L grande. O L é enorme. E depois fazia o Lula. E está no manual de que devia ser feito em 3. Primeiro um segura a matriz e o outro passa o rolinho com a tinta, e um terceiro fica... E assim foi iniciando. Foi. Aí o terceiro ficaria vigiando. Para ninguém apagar. Não, para ninguém apagar, não. Para ninguém agredir, prender, né? É porque ainda a gente estava meio no clima de ditadura militar. Entendi. Nós sofremos muito em 89, foi um negócio horroroso também. Perfeito. Deixa eu só dar um ponto aqui. E não está no script. No passado recente, eu lembro muito bem das primeiras aparições do candidato Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. As primeiras aparições dele, que eu vi ele fazendo assim, eu falei, tá fazendo L também? Aí agora eu quero contrapor com você, porque não deixa de ser um L, né? É exatamente... Tá deitado, mas... Aí virou uma... Herbert, deixa eu te confessar uma coisa. Eu quero... Uma coisa que eu... Acho que eu não falei ainda. Sim. Eu fiz o estudo, né? O estudo da semiótica, da neurolinguagem. Quando você faz o L assim, é o L. A patente, inclusive, é minha. É uma patente de 89 no NPI. A patente é minha. Se você desenhar... Se você fazer o gesto, não é meu. Sim. Mas se você desenhar, a mão é minha. Nesse formato. Então você concorda que isso aqui é um L? Então, arminha que o presidente usava, o ex-presidente usava muito. Deixa eu te confessar, então. Como eu tinha essa versão já, os companheiros do PT sabiam do que eu falava. Olha, tem essa versão aqui, ó. Não quero que jamais façam. Eu falava isso nos bastidores. Sei. Né? Isso jamais. Quando o Bolsonaro fez isso, eu pulei de alegria. Por quê? Porque ele entrou na armadilha. Era armadilha para ele. Entendi. Era armadilha para ele. Foi uma armadilha que ele entrou e caiu de pato. Então, eu previ essa armadilha. E eu falava nos... Mas é o gesto de uma arma. Não uma arma, mas é assim, não pode o PT, os partidários do Lula fazerem assim. Entendi. Entendeu? Lá no começo você já alertava. Já alertava. Quando ele fez... Eu até comentei com a minha mulher, eu falei assim, ele caiu na armadilha. Ele caiu na armadilha, porque é o bem contra o mal. Vocês enxergaram assim? Eu enxerguei, né? Eu enxerguei, não sei os outros lá, mas os marqueteiros. Mas você chegou a essa que você disse, puxa, caiu. Eu já tinha... Você achou positivo? Eu já tinha... Não, positivo no marketing, né? Sei, no porque marketing. Era a divisão do mal e do bem. Entendi. A divisão do mal e do bem é essa. Quando você aponta uma arma... E quando você aponta o L de liberdade, quando você aponta uma arma e quando você faz um L de livro, quando você aponta uma arma e faz um L de livre, quando você aponta uma arma e faz o L de liberdade, o L de life, de love, entendeu? Essa é a contraponto. Inclusive tem um gesto hoje muito popular no futebol brasileiro, do jogador argentino Germán Cano, que sempre ao fazer um gol,
ele homenageia o filho fazendo L. E no início, como está no imaginário popular, muita gente achava que era até descobrir. Mas ele chegou a falar, né? Ele chegou a falar. Ele fez uma cópia, na verdade, da ideia da criação, né? Ele é uma cópia. Se ele for negociar, fazer negócios com isso, aí é minha. É porque tá marca registrada, gente. Aqui o R, marca registrada do publicitário, do jornalista, do escritor Mário Milani. Então, se ele fazer negócio, pode usar. Se ele falou em negócio... Para negócio. Para negócio. Eu liberei em todos os cantos, né? Até tem camisetas feitas com o L, que é direito meu. Na verdade, se for uma grande empresa, eu deixei para os militantes, os partidários, os partidos. Se você quiser contestar, é uma marca, é como aquele símbolo. Eu tô entrevistando aqui o publicitário, o jornalista, escritor Mário Milani, criador do gesto da marca L, que lançou o livro em 2022, A Voz do Gesto. Então, a marca, ela fica no nosso subconsciente. Você vê o símbolo da Nike, eu vou dar esse símbolo aqui, por exemplo, do Dalina. Você bate o olho e sabe que é do Dalina. Sim. O da Coca-Cola. Inclusive, eu vou fazer algumas entrevistas, iniciando com o Mário Milani, com alguns criadores de marcas aqui no nosso Aqui Agora Pode. O símbolo da Nike, Coca-Cola. Esse símbolo aqui do Dalina. Os 3 pontinhos lá da Tommy. E por aí vai. A Nike. O que você não pode fazer, que agora tem no Twitter e tem em alguns lugares, o cara pegou a minha marca, patente minha, e botou lá, faz o L falando contra o Lula, e na verdade usando a minha marca para falar contra a minha marca. É como se eu pegasse uma marca da Coca-Cola e fosse denegrir. Ele merece uma ação, na verdade, uma ação judicial, porque ele pegou minha marca e está usando no Twitter. Eu ontem mesmo vi um cara, não tinha visto, tem um cara botou o L lá, a marquinha do L, um desenho, para falar mal do Lula. Falou, faz o L, qualquer problema que dá no governo, ele faz o L agora, né? Então a disputa ainda está, né, Herbert, do L nas redes sociais. Não sei se você tem acompanhado, mas no TikTok, eu já vi, faz o L. Mas no TikTok, se você entrar no TikTok, nós temos uma avalanche de materiais produzidos por pessoas, né? Tem coisas minhas, mas tem muita coisa ainda na disputa. Então, tem um cantor aí que fez um L aí, o Léo Santana. O Léo, pois é. Eu não posso... não. Vai dar PT, vai dar PT. Não, ele fez e ele levou... Eu contestei ele, eu estou contestando ele na justiça. Entendi. Porque ele pegou a minha marca e quis registrar ela. Ela é registro meu. Não pode, já está registrado desde 1989. Ele quer fazer um negócio, entendeu? Entendi. Até eu não queria entrar nessa... É uma marca, né? Eu respeito, tudo bem. Peço para não entrar nesse detalhe que é... Não tem problema. Que o Léo é um parceiro, né, nosso e tal, mas o que talvez ele não soubesse que a marca é minha. Que ela estava registrada. Ela está registrada, que ela mas tudo de boa, né, Milani? Tudo de boa, tem conversado com ele. Sim. Não tem mas problema. é uma marca. Ele tem que respeitar a minha marca, né? Ele não pode pegar ela e apossar. Como eu não posso me apossar da marca da Coca-Cola. Agora, né? teve um lado positivo aí, porque ele fez, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, e embalou, né? Aí depois que, isso já de 89 tem outras músicas, tem mais coisas. Na verdade, todo esse material dá um belo documentário. Porque quando você falou sobre o gesto, deixa eu te falar uma coisa bacana. Uma coisa bacana, que as pessoas não sabem. Quando você faz um gesto, igual eu fiz, né? Você faz um gesto, você movimenta os neurônios, o cérebro. Você movimenta o cérebro que dá o comando. Quando você faz qualquer gesto, o cérebro que dá o comando. E isto é um comando humano de milhões de anos. A primeira comunicação, isso é estudo, a primeira comunicação humana não foi a fala, foi o gesto. Então, o gesto, esse é o gesto romano. Esse é o gesto dos aliados, da vitória. A linguagem para os mudos, que Sim, hoje a televisão também, a gente está falando. Estudei isso também.
As referências estão ali atrás, são muitos livros, tem livros americanos, franceses, tem um monte de coisa. Mas o que eu quero falar da questão assim, do sentimento do gesto, entendeu? Porque o gesto é um sentimento. Ele é uma expressão do sentimento. Sentimento. Ele é uma expressão seguinte, isso é o estudo que eu fiz. Quando você faz o gesto, você movimenta o cérebro. Aí o que acontece? Milani, por isso que vem o jargão, vem o ditado popular. A imagem fala mais que 1000 palavras. 1000 palavras. Então, quando você faz o gesto, você movimenta os neurônios, né? Vamos pôr os neurônios para entender que é a mente. Você movimenta a mente. Aí você movimenta o quê? O sangue. O sangue circula. Eu fiz isso aqui, ó. O sangue circulou e os nervos também. Nós movimentando mais de 500 nervos para fazer o gesto. Rapaz, então é uma coisa funda. E quando você faz, você demonstra um sentimento, né? E quando eu criei a ideia, eu criei o seguinte: vai ser um cumprimento, né? Isso está no livro. Vai ser um cumprimento, vai ser uma saudação e vai ser um ritual. Vai ser um ritual. Aí quando foi o ritual? Em 89, para você ter uma ideia, eu tenho muitos filmes do Lula que eu filmei. Ele em 89, eu filmei o comício da Sé, saí do Paraná num carro com 3 amigos, viemos. Eu cheguei meio atrasado no comício, entrei no meio do comício, atravessei o comício, tinha 100.000 pessoas. Você no meio... Aí eu atravessei filmando, entrei no palanque por trás. Quem me recebeu assim, mandou eu subir no palanque, que no palanque você sabe que não é fácil subir, né? Foi a Irondina. A Irondina falou: não, Milani, sobe. O segurança queria me barrar ali. Ele falou: não, é o Milani, pode deixar de subir. Aí eu subi, quando eu bati a câmera na frente do povão, estava todo mundo fazendo L, que era o ritual. Que imagem que você pegou aí. Que era o ritual que eu estava falando, que ia acontecer. Era a imagem que você queria e já estava sendo feita espontaneamente. De visionário, né? Tem essa coisa de visionário e estrategista. Então é uma coisa que eu tenho de visionário e estrategista. Ok. Eu estou entrevistando hoje, nessa nova temporada do nosso Aqui Agora Pode, o jornalista, publicitário, marqueteiro, escritor Mário Milani. Eu vou pedir um pequeno intervalo e eu vou tratar de um assunto muito polêmico. Eu não combinei absolutamente nenhuma pergunta com o senhor Milani, com o Mário Milani. Nenhuma pergunta aqui foi combinada antes. É a vida como ela é, assim que eu trabalho. E eu vou tocar num ponto muito polêmico mesmo, mas eu quero ouvir deste homem que está aqui na minha frente, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, da raiz, há mais de 4 décadas de luta ao lado do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos companheiros e companheiras como eles sempre se tratam. Eu quero falar sobre aborto, mas não é agora. Posso falar, Milani? Pode, claro. Vou lhe perguntar sobre o aborto, que eu ia fazer essa pergunta ao presidente antes da eleição e aí não tive a oportunidade. Vou fazer para o Mário Milani. Mas eu quero chamar a sua atenção, você que está com o nome sujo, está com o nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, nos órgãos de proteção ao consumidor. Chegou a sua chance. Puxa, eu estou devendo. Quem que não deve hoje? Me fala alguém que não está devendo. Acho que a esmagadora maioria da população brasileira deve alguma coisa, um cartão de crédito, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras, os assalariados, os lutadores, as lutadoras. Então é com você que eu quero falar. Ligue agora para o número que está aparecendo no seu vídeo, mande uma mensagem, aliás, para esse número que está aparecendo no seu vídeo, que em 40 dias o seu nome vai ser reabilitado. Você vai ficar com o nome limpo novamente. Livre do SPC, do Serasa e do Boa Vista. E ainda por cima você vai ter o bônus de aumentar o seu score. Porque é ruim você chegar numa loja, passa uma vergonha danada, não é verdade? Então os artigos 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor lhe protege, é lei, lhe dá o direito. Ninguém pode expor o seu nome, é ridículo. Você vai continuar devendo.
Você vai ver como é que vai pagar, fazer um acordo, mas você não vai ser ridicularizado como está sendo hoje. Chega numa loja para comprar um sofá, um televisor, um liquidificador, um ventilador e não pode, porque o nome, quando o cara consulta, aparece lá. SPC, Serasa, Boa Vista. Mande uma mensagem para o número que está aí na tela e você vai ter um contato com a empresa Solução Já. Em 40 dias, eles dão um prazo de 40 dias, em menos de 40 dias, seu nome vai estar limpinho e folha e você vai voltar a sonhar. Eu, Herbert de Souza, assino embaixo. Mário Milani, escritor, vou inverter, escritor, publicitário, jornalista, marqueteiro, amigo. Mas eu posso falar, Herbert? Fique à vontade. Como eu sou um homem diverso, né, também, plural, eu sou escultor também, né? Sou escultor e sou poeta e faço músicas também. Eu falei no início do programa, se fosse te apresentar dando os adjetivos, seria um pouco complicado, a gente ia ficar aqui. Talvez o programa, parte do programa, ia apresentando. Mas o principal, sabe realmente é uma sumidade, é de uma inteligência. O principal que eu acho, eu sou repórter, né? Eu sou eterno repórter. Então eu falo para os jornalistas, amigos meus, os formandos, né? Pô, seja um repórter a vida inteira. Não saia, não deixa de ser repórter. Aí você... Então eu tenho... Você também tem isso. Eu tenho o seguinte, eu entrevistei o cara pé no chão lá, no Vale da Ribeira, até o presidente. É isso aí. Então, aí o que acontece? Você não pode ficar na redoma. Se você ficar na redoma, você perde a sensibilidade. Então, nós, jornalistas, nós não podemos perder a sensibilidade. E a empatia, né? A empatia que é importante, né? Alguém, quando vai pedir alguma coisa para você na rua, você desdenha ele, né? As pessoas desdenham. Perfeito. Eu vejo, eu sempre coloco, quando vejo o cara, eu falo, será que se fosse eu, né? E ele se coloca no lugar dele. É a empatia, né? Para as pessoas que não sabem. Ô, Milani, você é dos primórdios, da raiz do Partido dos Trabalhadores. E eu, quando eu tiver a oportunidade, farei essa pergunta tete a tete ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fiz quando ele não era nem pré-candidato ainda. Eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta, eu vou fazer para você. Qual é a posição oficial do Partido dos Trabalhadores quanto a um tema hoje que, com essa polarização, vem logo à tona? Como é que você é a favor do aborto? Como é que você é a favor do comunismo? Por que você é isso, é aquilo? Qual é a posição do Partido dos Trabalhadores quanto ao aborto, em relação ao aborto? O sensacional do Partido dos Trabalhadores é que o Partido dos Trabalhadores é um partido democrático, né? E o Partido Democrático, nós tínhamos... Cabe a pergunta, é a favor ou contra? Não, deixa eu te colocar para você entender. Né? Você, dentro do partido, você tem, vamos colocar assim, tem mais de 10 grupos dentro do partido que defende ideias, né? Por exemplo, tem gente que é radicalmente contra o aborto. Dentro do partido? Dentro do partido, radicalmente. Porque o partido foi fundado, ajudado pela Igreja Católica, né? Então, tem muito da igreja, né? O Lula, por exemplo, tudo que ele aprendeu de política é na igreja. A igreja que ensinou ele. A igreja que levou ele para o sindicato e a igreja que sustentou ele. Eu tinha que fazer essa pergunta para o presidente. Ele é contra ou a favor, mas não é ele, né? Não é ele. Não é ele, sabe por quê? Eu tenho uma posição particular minha sobre o aborto. Eu acho o seguinte, que nós devemos seguir os grandes exemplos de países desenvolvidos que estão no ápice do desenvolvimento. Então eu sou dessa ideia. Você é a favor ou contra? Não, então isso que eu quero colocar. Eu não sou imprensando, hein? Eu não sou contrário ao aborto. Eu acho que é uma decisão da mulher. Então eu sou favorável ao livre-arbítrio. Então você é a favor do aborto? Não sou a favor. Eu não sou a favor, não sou contra, né? Pode ver uma posição. Não, ou é um ou é outro. Não é. Eu sou, porque não depende de mim de querer um aborto, né? Se a mulher está numa situação que ela deseja o aborto, né? Aí com as regras, né? A sociedade tem que fazer as suas regras. Já há uma legalização do aborto no caso do feto, né? Ter problema, mas colocar em risco a mãe. Se eu não me engano, a Dinamarca, a Suíça, a Suécia, já o aborto é uma decisão das mulheres, da mulher que está no seu ventre.
Então, é uma posição em cima do muro? Não, porque é uma posição seguinte, eu acho que quando eu falo de inteligência, de pensamento, eu falo de sabedoria, né? Você pode ser um cara inteligente, mas não ter sabedoria quase não adianta quase nada. Mas é a vida, né? É a vida. A vida é a vida, né? É só uma, né? É só uma. Então você, no caso do aborto, por exemplo, no caso das drogas, eu posso falar uma coisa, eu posso ser mais contundente no caso das drogas. Sabe o que eu penso das drogas? O que o Mojica lá do Uruguai pensa, eu penso igual. Vamos legalizar tudo. Vamos legalizar, fazer pagar imposto. Porque qual que é a pior droga hoje na sociedade brasileira? É a cachaça. Mata gente, destrói família, destrói o organismo da pessoa, acaba com o cara. Se o cara em 10 anos tomando Milani, cachaça... mas se legalizar as drogas pro cara sair fumando não, mas maconha na sua cara... Aí são regras, né? São regras. A gente entra em temas, eu entrei num tema muito polêmico, que é a questão do aborto. Mas são regras. Você está dentro de um condomínio, você tem as regras do condomínio. Você está dentro de um país, você tem as regras. Mas não vão respeitar as regras. Não, aí é outra coisa. Esse é o problema. É igual a questão do Lula, que o Lula foi absorvido. Aí os caras falam, não, mas isso é Supremo. Não, mas ele está dentro das regras. Ele não está fora das regras, ele está dentro das regras criadas pela sociedade em tempos, né, desde D. João VI. Entendi. Então, na questão, só para terminar a questão das drogas, eu não sou favorável às drogas, certo? Eu não sou favorável às drogas, mas ela está aí. Ela está aí, não tem como você negar. Eu acho que acaba, você gasta milhões correndo atrás de bandido, de narcotraficante, né? Aí por que você não faz como na cachaça e no cigarro? O cigarro, mais pior que o cigarro? Não tem 4 mil aditivos químicos dentro de um cigarro? É uma droga legalizada. Então, legaliza a coisa e você sabe quem está fumando, quem está cheirando. Porque assim, legalizou, o cara vai lá na loja e compra, igual em Amsterdã, na Holanda. Agora, precisa de um povo civilizado, né? O Brasil tem esse problema. É o problema. Então, eu não estou dizendo que é para agora, para já, entendeu? Mas num país civilizado... Você é a favor da legalização? Eu sou totalmente favorável à legalização. Paga imposto e acabou. Se de repente precisa de uma receita médica, o cara cheira cocaína, com a receita médica o senhor compra. Aí, o que acontece? Quem que cheira cocaína hoje no Brasil? Sabe quem que é? Os empresários. O caminhoneiro, 70% dos caminhoneiros usam droga, cocaína. Isso é números, estatísticas. Aí você tem um laboratório, tem uma entidade em Brasília, que ela fez uma pesquisa. Eu fiz uma revista durante 10 anos, eu fiz essa matéria, essa reportagem sobre isso. Essa associação, uma entidade de laboratórios em Brasília, fez uma análise das 5 estações de esgoto de Brasília para saber o que o povo estava consumindo. O que deu? Eles deu cocaína nos 3 poderes. Agora, do jeito que você falou da opinião do aborto, que tem gente dentro do Partido dos Trabalhadores radicalmente contra, deve ter também radicalmente contra a legalização. É contra a legalização. E tem gente a favor e tem gente contra. O PT é um partido democrático por isso, porque tem várias tendências dentro do PT que pensam diferente. Por exemplo, agora na eleição de Curitiba, uma parte do PT não quer o candidato Luciano Dutti. Por quê? Porque eles têm um entendimento que o Dutti era um cara que trabalhou contra o PT e contra a Dilma. Ele votou pelo impeachment da Dilma. Então, esse é o impedimento de um grupo dentro do PT, e aí divide o PT, para você ter uma ideia, de pensamento, veja bem, porque na hora que decidir e a hora que você escolher o candidato, o partido, a maioria escolher o candidato e a coligação e a união, aí o partido inteiro vai junto. Hoje, por exemplo, tem um distanciamento, né, uma discussão com a Gleice Hoffmann, que é minha amiga, e o Zeca Dirceu, que é meu amigo também, eles divergem na questão do candidato. O Zeca é contrário do... Dentro do próprio partido. Seja, mas vai para uma discussão democrática. Entendi. Aí ganha a maioria dentro do partido. Ganhou a maioria, é o candidato. O Mário Milani,
a voz do gesto, criador do L de Lula, do L de liberdade, do L de livre, como ele diz. Ô Milani, deixa eu entrar num quesito aqui. Essa polarização de direita e esquerda, ela sempre existiu, porque em 89 já houve não como hoje, assim, o extremismo está muito aflorado. No passado recente, hoje está meio que Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo, ABC e América, e por aí vai. Essa polarização entre direita e esquerda, quem ganha e quem perde, eu queria ouvir de você. Eu acho o seguinte, quando é uma discussão civilizada, né, eu acho, porque a expressão esquerda e direita, essa polêmica, ela apareceu agora nessa eleição. Ela apareceu agora. Pode pesquisar. Ela apareceu, essa coisa de esquerda e direita apareceu agora. Como apareceu agora também os nazistas, né, e fascistas do Sul. Né? E eu estou dando um exemplo. Quando você tem um cara de esquerda e um cara de direita, né, vamos dizer, sem noção, nenhum dos dois tem razão. Por quê? Porque falta, muitas vezes, conhecimento, né, do que é o pensamento da direita e o que é o pensamento da esquerda. Você até falou no início aí, dois extremistas. Dois ignorantes, né, conversando, quem tem razão? Né? Nenhum. Um de esquerda e um de direita. Nenhum. Aí o que nós precisamos, né? É um tema para ser discutido, porque o que é a defesa dos ideais da direita, né? E qual que é a defesa dos ideais da esquerda? Então isso é uma diferença que a maioria da população não conhece, não sabe. Ela aprendeu com o ex-presidente, né? De palavrões. O ex-presidente falava palavrões, que é uma coisa horrível, né? Tudo que um presidente fala ecoa. Então, aí o que é? Você imagina um tosco, ignorante, né? Grosseiro, falando palavrões, um líder da nação falando palavrões. Aí vai lá na Vila do Trabalhador, o que acontece? O trabalhador, aquele cara lá, vai falar igual. E isso aconteceu e está acontecendo. O cara não fala, eu nem vou falar os palavrões aqui. Entendi. Não é bom, não é legal. Mas isso foi falado publicamente nas palavrões. Pelo maior mandatário do país. Claro. Eu, como um simples jornalista, um cara aí da vida, eu não falaria isso aqui, entendeu? Com você. Como não quer falar? Não quero falar. Não quer repetir. Não quero repetir. Então, é o ignorante, tosco e grosseiro, que é aquele italiano, né? Eu sou descendente italiano, eu sou ítalo brasileiro, aquele italiano que veio para o Brasil desajustado, ignorante, tosco, machista, racista. E aqueles do Sul, fascistas e nazistas, filhos e netos dos nazistas que vieram da guerra, fugidos da guerra, para o nosso interior. A maioria. Quando lá tem 50 células de nazistas e fascistas. Não tem 50, tem muito mais, porque as famílias educaram com a ideia nazista. Eu não sei se criaram com aquela ideia de concepção de que estão certos. Mas que na sua concepção é nocivo. É nocivo. Mas eles achavam que era certo e continuaram pregando aquela coisa de Hitler. Ok. Olha, quase uma hora já, o tempo realmente voa. Eu estou conversando com meu colega jornalista, Mário Milani, que lança A Voz do Gesto no ano de 2022. E ele dá uma aula aqui sobre os nossos gestos. Ou seja, o gesto que fala mais que palavras. E é disso que eu estou tratando aqui com Milani. Fui entrando em vários temas, como, por exemplo, Milani é um homem de televisão. Milani já atuou em emissoras de televisão no estado do Paraná, em cargos de destaque, de direção, e eu vou perguntar para ele como é que você está vendo, qual é a sua visão sobre o futuro da tecnologia de televisão na mídia. Até porque com isso aqui, com as redes sociais, a televisão aberta, ela deu aquela queda, vamos dizer, teve uma queda. O Ibope hoje já não é como há 10, 15 anos. Hoje, se você atingir 6 pontos de audiência, você é rei. Antigamente, 15 pontos, estava baixo. Qual é a sua visão, você como jornalista, como homem de planejamentos,
que estuda, que também conhece muito da tecnologia, da inteligência artificial. Como que você vê a televisão nesse contexto, Mário Milani? Olha, eu sou um dos primeiros caras. Eu produzi um caderno de informática de 12 páginas. Eu era repórter e editor-chefe. Eu viajei o mundo com a informática. Eu viajei o mundo convidado o primeiro lançamento do Microsoft, do Windows, eu estava lá. Eu tive num evento na China, acho que foi Coreia, com 20 mil jornalistas de tecnologia. 20 mil jornalistas, hein? Você imaginou você já imaginou 20 mil jornalistas reunidos? Muita gente. O Sul tem 20 mil jornalistas, sabia? O Sul do Brasil. O Sul do Brasil. Mas então o Sul estava lá. Não, o Sul. O Sul não... assim, mas é 20 mil de todos os países do planeta. Países do planeta. E nós estamos vivendo, Herbert, numa revolução da comunicação. Agora, o que acontece? Com a queda da audiência das TVs, nós temos uma queda, mas isso é temporário. Por quê? Porque as TVs também estão buscando tecnologia e estão atrás de tecnologia. Estão se readequando, se adaptando. Então, eu não vou falar aqui alguns segredos que eu acho que devem ser feitos, mas nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando agora nem gostaria de falar disso. Entendi. Eu quero falar de televisão, que você faz planejamentos. Então, eu estou num planejamento de uma empresa que nós estamos trabalhando isso, certo? Não precisa falar o nome, eu acho que em breve... Não. Aí você nós temos as tecnologias. Eu hoje, talvez uma coisa que não foi falada também, eu sou especialista em inteligência artificial. Parece que não, mas eu sou. O velhinho, né? Eu pincelei rapidamente aqui, porque em uma das conversas minhas, eu vi o quanto você é atual na questão da tecnologia. Ontem mesmo eu fiquei... Eu recorro ao meu filho aí, Ontem mesmo eu fiquei enfurnado numa conferência de tecnologia na madrugada. Varei a madrugada fazendo tecnologia, estudando tecnologia. Aí, voltando na questão da TV, a TV é um lugar mágico, né? Isso não vai deixar de ser. Como o rádio é um lugar mágico. O rádio deixou de existir depois que a televisão... Falaram que o rádio ia acabar, que a televisão agora vai matar o rádio. Matou? Não. Não vai matar. Sabe por quê? Porque o rádio também está se reciclando. Hoje o rádio... Já dizia o saudoso Assis Chateaubriand, o criador da televisão? Então, Assis Chateaubriand. Eu não lembro a frase. Quando o mundo for acabar, mais ou menos isso, o rádio vai noticiar. Então a televisão não acaba. Mas nunca. A televisão ela está se reciclando já. O que acontece com a televisão é que a televisão é velha e arcaica, né? A televisão tem uma câmera hoje de $50 mil, né, no estúdio. Né? Então ela está amarrada nos seus contratos, né? Está presa. Ela está presa. Você pega o SBT, né? Assim, não estou denegrindo. Não, entendi. Você pega o SBT, a Globo, eles estão amarrados, né? Eles estão amarrados e tem um detalhe, eles não dão espaço para mais ninguém. Eles estão amarrados e engessados, né? E eles não dão espaço para gente, para pessoas com qualidade, às vezes até acima do que eles têm lá, mas eles estão amarrados em contratos. E o que você vê assim no futuro muito próximo para que a televisão... A televisão... eu digo muito que ela tem que como é que se diz? Modernizar. Se modernizar e se alinhar com a internet, andar junta. Porque, na verdade, as gerações, a tal de geração Z, né, as gerações aí, elas posteriores, ela não está ligando mais a TV, né? Ela não está ligando mais a TV porque a TV está atrasada e ela demora para se reciclar. Então vai levar um tempo. Vai levar um tempo para atualizar. Mas ela vai. Você pega o exemplo da Rede Globo, né? Você não pode pegar a Rede Globo. Agora eu tenho as redes sociais. Então meu filho que tem 18 anos vai voltar a ligar a TV. Vai. Certamente. Por quê? Ele vai ligar a TV para assistir filmes. Ele não vai assistir. Se ele tem uma tela de 50 polegadas, isso é fato. Ele não vai assistir um filme que eu vou estar no celular de... Até que prejudica a visão, né? Mas ele hoje... Isso me anima muito, porque eu amo a televisão, eu amo o rádio, eu sou oriundo do rádio, Milani. O meu neto, por exemplo, está na televisão. Meu neto tem 8 anos, ele está na televisão, mas com o YouTube.
Entendi. Na Minha menina tem 6 anos e ela já liga a TV, ela no Smart vai TV. pro YouTube, Então, agora não para ver um canal aberto, então, é raro. Mas isso vai acontecer, vai ser essa sincronia vai acontecer, não tem como não acontecer. Agora, tem que ter algumas atitudes e coragem para isso, certo? Entendi. Então, eu não posso falar muito. Até porque são segredos. O Milani, pelas informações que eu tenho, está no planejamento aí no segmento televisivo e ele tem todo o direito de resguardar, porque são trunfos, segredos que mas eu do acho conhecimento, seguinte, que ele não pode também sair. Isso. Mas, Herbert, eu na falo hora o seguinte, certa se eu fala. falo o seguinte, que nós estamos vivendo uma revolução. Muita gente não está percebendo isso. E sabe qual é a maior revolução? Não é da tecnologia. Porque, por exemplo, a inteligência artificial é de 1930, sabia disso? Não. Então, eu não sabia. A internet, que os caras pensam que o Brasil viu a internet na década de 90, que eu estava fazendo informática. É isso aí. As TVs, os rádios, os jornais não tinham e-mail. Tanto é que eu vou te dizer, ó, tanto é que eu sou da primeira, dos primeiros caras, eu botei o primeiro caderno de informática do estado do Paraná e o terceiro do Brasil. Foi eu que fiz esse caderno. Tanto é que fui convidado, fui do IBEST, não sei se você ouviu falar do IBEST. Sim. Então, fui membro do IBEST, era o cara lá que frequentava aquele... Mas o que eu queria falar é o seguinte, a internet, como que o homem foi à Lua? De que jeito que ele se comunicou? Gesto. Não, 69. Quando ele pisou? Não falaram? Não se falaram? Ele falou... O astronauta não falou com a base? Falou? É fato. Então, mas quando ele pisou, ele não tem aquele gesto. Então, mas ele fez o gesto, né? Ele fez o gesto, mas eu falo que a aeronave, ela se comunicou o tempo inteiro com a base. Mas houve a comunicação a 380 mil quilômetros. Então, misericórdia. Então, a internet já 380 mil quilômetros. A internet já estava aí, entendeu? Já estava aí. Ela foi feita para a guerra, né? Para os Israel. Ela foi feita para conversar sobre guerra, de uma comunicação Mário Milani, da guerra. Sem querer atrapalhar, o tempo da gente tá aqui já chegando ao fim, mas a internet eu acho uma ferramenta fabulosa, ferramenta para o bem, não tem instrumento melhor, mas infelizmente ela está sendo usada para plantação de fakes, de mentiras. Então, mas quando criaram o Machado, era o quê? Para fazer árvores, cortar árvores, fazer casas, certo? Certo. Mas teve um lá que pegou o machado e matou o outro. É isso aí. Então, a internet, né, é um exemplo meio tosco, mas meio simples, muito simples. Eu sou da simplicidade, na verdade. Eu falo o seguinte, se você tem uma enxada, né, na mão, que é uma tecnologia, né? É uma enxada, mas é tecnologia. Sim, sim. Na época era, inventaram a a enxada. Eu nem sei quem inventou. E arrancar com a mão? Você vai arrancar com a mão, continuar arrancando com a mão? Se não fosse a enxada... Então eu sou né, um velhinho, né? Velhinho, pela idade já. É experiente. Eu estou perto dos 60, né? Que eu te falei. E o cara está perto de 60. Para cima ou para baixo, eu não conto. Pronto, deixa quieto. Aí você tem uma tecnologia na mão e você fica dizendo que não presta, né? Agora, na área nossa da comunicação, eu tenho a imersão já dentro dela. Por exemplo, que eu ia te falar, o meu e-mail, o meu domínio que eu tenho registrado, enter@enter.com.br, é a primeira tecla. É a primeira. Eu fiz mais de 20 mil registros. E esse está registrado. Esse eu deixei, porque eu tinha mais coisas, eu fui largando e aí já pegaram, entendeu? Porque eu deixei de pagar. Agora, devido a esse mau uso da internet, como você está dando o exemplo do Machado, está dando o exemplo da enxada, temos que ter uma lei aí, uma regulamentação, não censura, porque as pessoas querem confundir. Censura, ninguém é a favor de censura. Censura é uma coisa. Eu sou do livre-arbítrio. Eu quero que você volte aqui, porque é um tema tão complexo e você, como um estudioso, um expert em inteligência
artificial, conhece muito de tecnologia, embora esteja ali próximo dos 60, não sei se é para cima ou para baixo, mas está próximo. Milani, eu gostaria de lhe agradecer, querido, como fluiu a nossa conversa. Eu toquei em vários assuntos realmente polêmicos, vai ter gente elogiando, gente criticando, sugerindo, mas fique à vontade. Eu quero renovar o convite, agradecer ao meu colega jornalista Gilvandro Oliveira, que foi o nosso... foi a ponte para que você estivesse aí. É um menino que eu gosto demais, um cara jovem, mas que diz que se espelha muito em mim desde o início da minha que o trajetória. Vai virar, ele vai ser o governador do Pernambuco, eu acho. Deus te abençoe, que seja, porque merece. Ele é um potiguar, né? Potiguar, é um menino, e muito me alegra que ele chega para mim e diz: olha, eu me inspirei em você e tal, eu via você lá, não ia até porque tem um pouco mais de idade do que ele, mas é um garoto formidável. Gilvandro Oliveira, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito. Mário Milani. Obrigado. Como faz para encontrar o teu livro? De que maneira as pessoas... Você pode ir no avozdogesto.com.br. Aí tem ele está custando acho que R$54. Avozdogesto.com.br. Eu até tenho uma fala do presidente Lula falando disso aí. E o prefácio é do presidente Lula. O prefácio é do presidente Lula, né? Aqui. O presidente, é uma honra para mim dele ter mandado um texto falando da criação, como eu criei o L, de como que ele se sentiu, né? E como ele se sente nessa história toda. Mas eu creio que eu ajudei a contribuir, né, para a democracia do Brasil e para a luta pela liberdade. Uma entrevista só com Mário Milani, é impossível você abordar alguns temas que nós gostaríamos, e ele com muita franqueza, com uma forma muito democrática responde. E sem combinar, eu corro o risco do cara me dar, não tem problema. Mas aqui é a vida como ela é. Obrigado, querido. Eu quero que agradeço, meu Herbert. Até eu não conhecia você pessoalmente, né? Mas eu também fiquei... Assim, sabe quando a gente fala assim, olha, foi uma... Santo bateu. O santo bateu. Assim, a energia bateu, né? A nossa energia... Isso é bom. Então isso é muito bom. Eu também sou um gostei cara muito. de amizades, né? Eu sou um cara de amizades, de construir amizades. Então eu gosto disso. Tô falando. Eu gosto do povo nordestino por isso. Eu vi que você se emocionou ao falar do nordestino. E um outro tema que eu ia abordar com o Milani, mas vai ficar para a próxima: família. Essa pergunta eu fiz ao presidente Lula quando ele não era nem pré-candidato ainda. Eu perguntei sobre a família, até porque o PT é bem acusado de destruir a família. Foi a pergunta-chave que eu fiz para o presidente. Novamente o Milani, ele tem um amor pelo nordestino. Eu acho que aí ele viu a nossa espontaneidade. Eu sou isso mesmo. Se eu não gostar, eu falo que não gostei. Se eu gostar, eu falo que gostei. E é assim que tem que ser. A gente está num mundo tão conturbado, num mundo onde as pessoas estão perdendo o amor ágape, o amor divino, uns para com os outros. E nós precisamos construir um mundo melhor. É por isso que você tem que aprender a amar o seu irmão como a si mesmo, o que é difícil. Adversários, divergências, contrapontos, nós teremos sempre, porque ninguém pode ser unânime em tudo. Agora, respeitar e vivermos dentro de uma esfera democrática é muito bom, e sempre com Deus no coração. Obrigado, Mário Milani. Eu que agradeço e desejo sempre sucesso para você, Herbert. Obrigado. Direto dos estúdios do AlphaCast, aqui no coração do Tamboré, Herbert de Souza, contando com você, em breve, com mais uma entrevista que vai mexer com você. Até já.